Como eu tinha dito na aula passada, de que o professor Jamie ainda não está em condições para dar aulas, por isso vocês vão continuar a ter aulas comigo até que o professor Jamie recuperou-se. E, como se diz, durante a vossa aula comigo, nós vamos fazer a leitura dos artigos do Código Penal. Boa tarde, professora. Sim, boa tarde. Os artigos do Código Penal, desde o artigo 1º até o artigo, como se diz, até quando chegamos e quando que o professor possa dar outra vez aulas. Mas para já vamos continuar assim. Então, na aula passada falamos sobre os terceiros artigos, o artigo 1º até o artigo 3º do Código Penal. Não, acho que chegamos até o artigo 4º. Deixa eu ver, o artigo 3º. Sim, chegamos até o artigo 4º. E antes de iniciar ou antes de continuar para o artigo 5º, se alguém tenha dúvida acerca da nossa aula passada ou acerca do artigo 1º até o artigo 4º. Alguém tem dúvida acerca da nossa aula passada? Ou caso alguém não conseguiu entender bem os artigos, vocês possam Assim, perguntar. professora, Sim. a professora pode explicar mais o artigo número 4, professora? O quarto. Sim, professora, porque eu ainda não entendi sobre este artigo. Tá bem. Então, muito obrigada, Névia. Então, antes de explicar, se alguém da turma possa explicar. Alguém da turma que participei na aula passada e que compreenda sobre, ou que compreendeu sobre o artigo 4º e quer partilhar conosco. Está na última aula. Eu ainda me lembro, mas não sei como se começar a explicar. Tenta explicar, por favor, Romualdo. Olha, espera. Não esqueçam de escrever os seus nomes no chat box, tá? Sim, Romualdo? Espera, professora, escreva ainda o meu nome. Tá bem. Tá bem. Vou tentar explicar. Primeiro, assim, lei excepcional ou temporária. Como na semana passada a professora explicou que a lei excepcional ou temporária continua a aplicar-se aos factos praticados durante a sua vigência, ainda que haja decorrido o período de duração como estado de emergência ou estado de sítio. Os estados mandaram-nos para não poder apenas ficar em casa até às 10 horas e ninguém lá fora durante as 10 horas, senão quando as polícias encontram, podem capturá-lo. Muito depressa, parece. E cumprir a horas, o que eu saiba assim, professora? Como estado de emergência ou estado de sítio, só apenas. Sim. Então,
Então, isso foi o exemplo, mas, olha, vocês devem saber, como se diz, vocês devem saber como relacionar os exemplos aos artigos. Não basta decorar os exemplos e não saibam relacionar entre o exemplo com o artigo. Então, como se diz, o que o Romualdo tocou foi o exemplo, sim, mas não, se caso no exame o professor pediu-vos para explicar sobre este conceito de lei excepcional temporária, vocês não bastam só escrever o exemplo, têm de explicar o exemplo e relacionar este exemplo com um artigo. Sim. Então, aqui diz lei excepcional ou temporária. Então, através do conceito em si, nós podemos notar de que lei excepcional ou lei temporária que significa que lei que tem uma duração temporária, que não é permanente. Então, um dos exemplos de uma lei temporária ou excepcional é como o exemplo que o Romualdo deu. Como, por exemplo, aplicação do estado de sítio. Então, naquele momento, acho que não sei se é uma lei ou é um decreto-lei, mas naquele momento há uma regra temporária pela qual essa regra diz que todas as pessoas devem ficar, como se diz, não devem estar na rua às 10 ou às 9 horas da noite, ou seja, antes das 10 ou antes das 9 horas, todas as pessoas devem estar em casa, senão se a polícia encontrasse alguém depois de 9 ou 10, ainda está na rua, a polícia vai capturar ou qualquer coisa por aí. Mas essa regra é uma regra temporária, porque só aplica naquele momento de estado de sítio. E como é que vamos relacionar este exemplo com um artigo? Então, nesse caso, nesse artigo, queremos dizer que nos casos em que se trata sobre uma lei temporária ou uma lei excepcional, então, mesmo que essa lei, como sabemos que essa lei é uma lei temporária, que não é permanente, que significa que vai cessar ou essa lei vai, com o decorrer do tempo, ou com um período do tempo, essa lei vai cessar. Como, por exemplo, no estado do sítio, quando acaba o estado do sítio, a lei do estado do sítio termina-se, cessa-se, não se aplica mais. Mas esse artigo quero dizer que, mesmo que termine o estado de sítio, a lei cessa-se por decorrer do tempo, mas essa lei continua a aplicar aos atos ou fatos que acontecem durante o período de aplicação dessa lei. Ou seja, como o caso do estado de sítio, mesmo que a lei do estado de sítio, o estado de sítio termina e a lei também cessa, mas mesmo que essa lei cessa, essa lei continua a aplicar aos fatos ou atos que acontecem durante o estado de sítio. Então é isso que esse artigo quer nos dizer. Então, continua a aplicar-se aos factos praticados durante a sua vigência, continua a aplicar aos factos ocorridos ou factos que acontecem durante a vigência dessa lei, mesmo que essa lei termine, essa lei cessa. Sim? Vocês conseguiram ter alguma noção ou alguma ideia? Sim, não? Nevia. Sim, professor, já compreendo, professora. Ok. Muito obrigada, professora.
Tá bem. Mais outras perguntas ou dúvidas acerca dos artigos 1º até o artigo 4º? Sim, não? Não vamos continuar para o artigo 5º, mas antes de continuar, queria que alguém me explicasse sobre os artigos que temos visto na aula passada, para ter uma noção de que vocês entenderam, ou vocês sabem, ou vocês conseguem ter alguma noção sobre esses artigos. Então, acho que na aula passada, o Nicolau participou na aula. Então, Nicolau, tu pode explicar sobre o artigo 2º do Código Penal? Então, o que é isso? Uma proibição de analogia no direito penal. Nicolau, Sim, professora. faz favor. Boa tarde, professora. Boa tarde. Falamos sobre o artigo 2º, sobre a proibição de analogia. Significa que, por exemplo, se quando tem ou alguma pessoa que comete o crime e também o tribunal não pode ser inventar o acto fora dessa lei, porque artigo 2 proíbe a analogia. Se o juiz pode dar uma sanção dentro da lei, não pode fora da lei. Nicolau, tenta ler o artigo. Acho que tu estás a falar sobre o princípio da legalidade e não da proibição da analogia. Leia lá o artigo, Nicolau. Número 1. Nenhuma ação ou omissão pode ser qualificada como crime. Olha, Nicolau, pedi para tu explicares o artigo 2º sobre proibição da analogia e não do princípio da legalidade. E o que tu tentaste explicar foi o princípio da legalidade mesmo. Foi por isso que eu pedi para ler primeiro o artigo 2º, artigo 2. Sim. Para qualificar uma ação ou omissão como crime, definir um tratado de periodicidade ou determinar as perspectivas, consequências jurídicas, não é permitido o recurso à analogia. Significa? Por exemplo, se eu cometo um acto não é fora da lei, mas é dentro da lei. Porque o juiz não pode inventar essa sanção fora da lei. Numa situação periodicidade ou consequências jurídicas. Sim. Então, alguém possa ajudar o Nicolau. E o Nicolau está a tentar explicar, mas acho que está mais
ligado ao princípio da legalidade e não da proibição da analogia. Muito obrigado, Nicolau. Alguém Sim. possa Nada, ajudar? pastora. Agostinho da Silva Ribeiro. Agostinho. Agostinho. Está? Sim, sim, boa tarde. Agostinho, ajuda lá o Nicolau a explicar o artigo 2º do Código Penal sobre a proibição da analogia no direito penal. Também, professor. Sim, No por favor. artigo 2 do Código Penal, que para qualificar uma ação ou omissão como crime, definir um estado de perigosidade ou determinar as respectivas consequências jurídicas não é permitido de recuso à analogia. A minha compreensão sobre este artigo, pessoal, para qualificar uma ação ou omissão como crime, precisamos definir um estado de perigosidade ou para determinar a consequência para determinar a sua consequência jurídica, pessoal. Por exemplo, Sim. exemplo, a pessoa que é incapaz, faz parte de incapaz, quando aplicar uma ação ou omissão, quando pratica uma acto que é contra a lei, precisamos de definir esta pessoa é incapaz ou tem capacidade, ou a pessoa Sim. Alguém possa ajudar? Se calhar Imelda. Sim, doutora. Muito obrigada, Agostinho. Sim, Imelda. É artigo 2. Que diz para qualificar uma ação ou omissão como crime, definir um estado de perigosidade ou determinar as respectivas consequências jurídicas, não é permitido o recurso à analogia. Isto significa que isto quer dizer, analogia significa aplicar a uma hipótese não regulada por lei.
ou a legislação de caso semelhante. Analogia significa o tribunal agarrar numa decisão no caso semelhante. Significa o tribunal pode ver o caso semelhança, o tribunal pode ver as crimes que são iguais. Como, por exemplo, o caso de Lahane. Os polícias mataram as 3 jovens lá em Lahane. Sim. Significa que no direito penal proíbe essa aplicação no direito penal. Ok, então, muito obrigada, Imelda. Então, através, como se diz, através das vossas explicações, eu posso concluir de que vocês ainda não estão a perceber bem sobre o conceito da proibição da analogia. E, como se diz, que a Imelda tentou explicar, acho que posso ajudar. Então, antes de, como se diz, antes de tentar explicar sobre o conceito da proibição da analogia, vocês devem saber primeiro o conceito da analogia em si. Então, como a Imelda disse, analogia é quando o tribunal, ou como se diz, quando se trata, ou quando o tribunal tenta agarrar os crimes que têm uma semelhança ou são quase iguais, e o tribunal agarra as decisões dos crimes anteriores que são que têm uma semelhança com outros crimes recentes e aplicam as mesmas decisões com base nas decisões anteriores. Mas o direito penal, então, aqui no artigo diz que para qualificar uma ação ou omissão como crime, então, primeiro, para qualificar, para dizer se essa ação, então, vocês já sabem o que é uma ação e o que é uma omissão. Então, aqui o artigo diz, para dizer se essa ação ou omissão é um crime, primeiro, definir um estado de perigosidade, então, não é só para dizer se essa ação ou omissão é crime, mas também se trata sobre, como se diz, nos casos de definir um estado de perigosidade ou até dar ou determinar as respectivas consequências jurídicas, isto é, dar decisões em relação a estas ações ou omissões ou qualquer estado de perigosidade. Então, o direito penal não permite o uso ou o recurso da analogia. O que isso significa? Então, vocês já sabem que a analogia é aplicar, como se diz, o tribunal pode aplicar uma decisão com base, como se diz, uma decisão anterior, dos casos anteriores, com base numa semelhança ou na semelhança dos casos, para aplicar essas decisões anteriores a um recente caso. Como exemplo de... Então, na última aula, dei o exemplo sobre o caso dos agentes policiais que mataram os jovens e as pessoas em Lahane. Então, acho que foi em 2019 ou 2020 que aconteceu a tragédia de Kuluhun, em que os agentes policiais atiraram 3 jovens. E recentemente, esse caso de tragédia de Kuluhun já chegou a ter sentença final.
E recentemente temos um caso quase igual ou que tem semelhança com esse caso de trazer de Kulhum, como o que acontece em Lahane, em que um agente policial atirou em três pessoas e duas ficaram mortas. Então, em relação à analogia, neste caso, o tribunal, como se diz, porque a semelhança dos casos, o tribunal vai agarrar a decisão final, a sentença de tragédia Kulhum e aplicar a causa de Lahane. E isso, no Código Penal, proíbe essa aplicação. O tribunal não pode agarrar a decisão final da tragédia de Kulhum e aplicar essa decisão ao caso recente, o caso de Lahane. Porque, por causa de diferenças, circunstâncias ou, como se diz, nexo causal com que leva o agente a fazer ou cometer esse crime. Foi por isso que no Código Penal proíbe essa aplicação de analogia. Então, como se diz, para saber o conceito de proibição de analogia, vocês devem saber primeiro o conceito de analogia em si. Após ter uma noção geral sobre o conceito de analogia, e vocês leiam, como vocês tentam ler o artigo para ver que o Código Penal, nosso Código Penal, proíbe a aplicação da analogia. Se vocês conseguiram ter alguma noção sobre o que é isso, proibição da analogia? Sim, não. Obrigado. Vocês Sim, conseguiram professora. entender? Sim, professora. Ok, está bem. Então, como se diz? Então passamos para o artigo 3º. Alguém possa explicar sobre o artigo 3º? Se calhar, deixa-me ver. Tárcio. Certo. Sim, Tárcio, por favor. Explica lá o artigo 3º sobre a aplicação da lei penal no tempo. Artigo 3º, aplicação da lei penal no tempo. Então, sobre minha compreensão deste artigo, primeiro, para frente não acelera no sentido de proteção para o Estado, não usar o sentido de cidadão. Segundo, neste caso, já tiver havido decisão de condenação, mesmo que transitada, em julgados, cessam a execução e os seus efeitos penais. Então, significa então, neste caso, segundo número 2, sobre a lei, artigo 13, aplicação da lei no tempo, se caso tem a decisão, o juiz faça a decisão final, então não pode condenar
Desculpa, Tárcio. Como se diz, porque ainda só temos mais 1 minuto. Então, se calhar, o Tárcio pode, como se diz, vamos ter uma pausa de 5 minutos. E durante a pausa, cada um de vocês podem, como se diz, relembrar ou tentar ler e explicar o artigo 3º para que voltamos. O Tárcio pode explicar e caso o Tárcio não possa, os outros colegas possam ajudar o Tárcio. Sim? Então, o Tárcio pode explicar após voltarmos à sessão. Então, nós vamos voltar às 5h15. Sim? Sim, não. Vocês estão a ouvir? Sora. Sim, então vamos voltar às 5h15, tá? Até já.